Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série CEA Tem um Tanto para Lhe Falar. Essa série nasceu do desejo de construir uma ponte entre o passado e o presente do CEA, revisitando histórias que sustentam a nossa casa e que continuam iluminando o caminho de todos nós. Cada convidado nos oferece um olhar único sobre essa trajetória, fortalecendo nossa gratidão e nosso compromisso com o bem. Hoje tenho a alegria de conversar com José Rezende, um trabalhador simples, dedicado e sempre disposto a servir. Sua caminhada no CEA guarda memórias preciosas e aprendizados que certamente vão tocar o coração de todos nós. José, é uma honra receber você aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história no CEA. Que bom, fico feliz de ter você com a gente. E aí eu vou voltar um pouquinho para entender como que você chegou aqui, né? Como é que você chegou nessa casa? Como você conheceu ela? Se alguém te trouxe, né? Por quem você foi recebido? Fala um pouquinho desse início, desse contato com o CEA. Então, eu já havia em 90 tido a primeira contato com a doutrina espírita em uma outra casa, né? Regeneração, que fica na Tijuca. Na época eu morava na Tijuca. E eu passei por uma situação onde eu comecei a me questionar. Por que disso? Por que daquilo, né? Normal, né? E aí um grande amigo, eu digo que ele foi meu pai espiritual, né? Me apresentou a doutrina espírita, que foi o seu Manel Jacari. Muitos conhecem o Manel português, Manel Jacari trabalhou muito tempo com o seu Humberto, ele trabalhava muito em Acari. E ele me apresentou a casa lá, por eu morar lá, né? E eu passei a frequentá-la. E aí, com uns 2 anos, frequentando a casa, por falta do entendimento, por falta do estudo, né? Aí eu notei realmente a importância do estudo na nossa vida, eu acabei saindo, né? Me afastei desta casa que eu frequentava. Se passou o tempo, eu tinha que voltar para a doutrina espírita, né? E com certeza acho que seria para essa casa. A minha irmã, eu costumo dizer que ela teve uma crise existencial. Ela não tinha problema de saúde, não tinha problema financeiro nem nada, mas passou por uma crise existencial. E aí eu fui conversar com o seu Manel. Pô, seu Manel, que dia que eu posso levá-la no Regeneração? Tem tratamento e tudo? Não, Zezinho, você agora está morando na Vila da Penha, eu já havia me mudado aqui para a Vila da Penha. E você pode ir no Centro Espírita Humanidade de Amor, em Irajá, na Cisplatina. Você combina com ela, eu trabalhava em Caxias, você combina com ela na estação do metrô, ela vinha do centro do Rio, pega e traz ela aqui para o CEA para fazer o tratamento. Então cheguei aqui numa terça-feira, né, na reunião da Diva, e o prédio daqui o de trás tinha sido inaugurado, né? E o Francisco passava por obras. E as reuniões aconteciam no Salão Kardec. E aí eu comecei a assistir, a minha irmã fez o tratamento, ficou boa, e eu comecei a gostar das reuniões. Continuei frequentando, ela não vinha mais, mas eu continuei vindo de Caxias, dava uma escapadinha do trabalho e vinha aqui assistir a reunião. Veio o convite para o estudo, passei a estudar à noite, e aí foi acontecendo, né? O convite para o trabalho, né? Passei por um momento de tratamento, fiz na época e tudo, e passei por uma avaliação da dona Neide, na época, e eu queria trabalhar voluntariamente, né? E aí ela me convidou para trabalhar na Kombi. Aí eu tinha tido uma experiência com Kombi não muito boa, né? Eu falei, não, então não vai ser dessa vez que eu vou poder ajudar. A reunião me cativava muito, né? E algo dizia ali que era para eu ficar aqui, né? E aí foi ficando, né? Então você veio, você já tinha tido um contato com a doutrina. Sim. E aí você se afastou, né? Não foi aqui, não teve esse contato com a casa. Aí por uma necessidade da sua irmã, sim, você resolveu retornar para um centro espírita. Exatamente. E acabou sendo encaminhado para cá. Então você veio inicialmente pela sua irmã. E acabou ficando. Acho que era para mim mesmo, não era para ela. Foi só um motivo. Foi só um caminho para você chegar até aqui, né? E aí o primeiro contato que você teve foi com a reunião da Diva. Exatamente. E aí você trazia sua irmã e assistia às reuniões públicas, né? Mas quando você entrou nessa casa pela primeira vez, você lembra de ter tido alguma sensação, alguma impressão, algo que ficou marcante para você? Assim, a sensação que me dava era uma paz, era uma tranquilidade, né? E aquilo fazia com que eu voltasse, né? Mesmo depois de terminando o tratamento dela, aqui eu conseguia me encontrar respostas, né? Muitas respostas. Eu acredito que foi uma preparação para mim,
né, pelas coisas que depois eu passaria. Eu costumo dizer que a experiência para mim nesta casa demonstra o quanto Deus é misericordioso com cada um de nós. E ele foi muito bom comigo, porque ele me deu a casa, né, os amigos que aqui, né, construí, me deu um entendimento, que foi o estudo, me deu um hospital que tratou de mim nos meus momentos mais difíceis, né? Me deu a sustentação que eu precisava naquele momento. Então, assim, ele me preparou para eu passar depois pelos problemas, entendeu? Pelo que eu tinha que passar realmente. Desde o início me dava a felicidade de, às terças-feiras, estar aqui ouvindo um passe, levar um passe, beber uma aguinha frutificada. Naquela época nós tínhamos a aguinha frutificada, as canções da diva, isso tudo me dava um equilíbrio para que eu conseguisse passar mais uma semana. E na terça-feira eu novamente aqui, né? Eu saía do trabalho, claro, a minha condição profissional me permitia isso. Eu saía, vinha, assistia, depois retornava para buscar minha esposa no trabalho. Essa estabilidade a casa me passava, essa segurança, né? E isso tudo foi uma preparação realmente para depois eu ter a prova, né? Para saber se realmente eu acreditava em tudo que eu vim aqui aprender. Realmente. Quando você ficou nas palestras, depois você começou a se interessar pelo estudo. Esse foi o caminho, Sim. Né? Porque na época que você chegou aqui, foi em que ano mesmo? Eu acredito que tenha sido em 2001, 2002, por aí. Então, nesse período já estava ali organizado, que primeiro precisava estudar para depois trabalhar. Sim. Então, quando você começou a entrar no estudo, né, quando surgiu essa vontade de você estudar, o que você percebeu de diferente ou de transformador que o estudo da doutrina trouxe para você, Zé? Então, a minha vida particular tem uma pessoa que era de difícil convivência. Era diária, porque ela trabalhava comigo, né, no meu ambiente profissional, e eu tinha uma dificuldade muito grande. Mas em questão de respeito, né, por a gente vir de uma criação, nós temos que respeitar as pessoas mais velhas e tudo, eu nunca, assim, batia de frente, né? Sempre a respeitava, mas fazia com que eu criasse um conflito com uma outra pessoa que era ligada a ela. E o estudo, para mim, começou a mostrar que, na verdade, quem tinha que se modificar era eu, não era ela. Eu tinha que passar a entender o momento dela, as dificuldades pela qual ela passou até então na existência dela. Eu passei a compreendê-la melhor. O estudo, para mim, ele veio esclarecer situações que era difícil para mim viver, né? E aí se tornou mais fácil. E aí eu vi que não, a mudança é minha, não é dela. Ela vai ter um momento de mudar, mas eu não tenho que colocar ela nessa situação que ela tem que mudar agora. Então, vou começar por mim, né? E através, depois dos meus exemplos, do meu relacionamento com ela, eu vou botando para ela o que ela tem que ser. Se ela vai ser ou não, é a opção dela, né? Todos nós temos o livre-arbítrio de fazer nossas escolhas. Mas isso para mim foi fantástico, né? Então, assim, fez com que eu a compreendesse. Hoje, ela tem um carinho muito grande por mim, mais até do que os próprios filhos. Eu agradeço muito a todo esse aprendizado. E outra coisa, o aprendizado, o estudo para a gente, né? Quando o nosso presidente fala da importância de trabalhar, estar estudando, que faz com que a gente tenha uma convivência melhor com um colega de trabalho na nossa casa. Porque, apesar de estarmos aqui, sempre olhamos de um jeito para uma pessoa, para outra, né? Não tem aquela mesma afinidade com todos. Mas isso te dá sustentação de, naquele momento que você estiver convivendo com aquela pessoa, né, você tentar passar para ela o que você tem de melhor. Sim. Né? E isso tornar melhor a convivência. O que eu busco muito nessa casa, sabendo que não só eu, mas todos nós temos limitações, dificuldades, eu tento buscar no meu próximo o que ele tem de melhor. E isso faz a diferença, entendeu? Eu valorizo isso muito. Sei que temos dificuldades, eu tenho muitas, todos nós, mas buscando o que a pessoa tem de melhor se torna muito mais fácil a tua convivência. Então isso, no estudo, eu consegui encontrar. Né? E é muito legal você trazer isso, porque até essa semana eu estava conversando com a minha família
sobre esse assunto, que às vezes a gente quer tanto que o mundo mude e a pessoa que está convivendo com a gente diariamente, a gente não tem paciência com ela. E eu acho que é isso, né? O estudo traz esse olhar para a gente, né? Se você quer que a mudança aconteça no mundo, você precisa ser a mudança, né? Com E você certeza. tem que ser a mudança com o seu mais próximo, na sua casa, com quem trabalha com você, com quem convive na casa espírita. A gente até brinca que aqui a gente tem um pouco mais de paciência do que lá fora, porque a gente vem já com essa ideia, né? De ser uma pessoa melhor. Mas isso é uma vigilância que a gente tem que ter o tempo todo, a todo né? tempo, a todo tempo. E o estudo, ele vem trazendo esses exemplos, né? O céu e o inferno, o evangelho, vem trazendo exemplos práticos, né? Para que a gente possa colocar isso na vida. Acho né? que a gente tem as respostas. Pode ser que em algum momento a gente estude, não traga, naquele momento, aquele ensinamento, algo para nós. Mas futuramente nos traz uma resposta. A gente lembra, cara, naquele dia que eu estudei isso, para mim não foi dito. Como nas palestras, muitas das vezes as pessoas vêm aqui, ouvem a palestra não foi para mim. Talvez naquele momento, mas posteriormente pode te trazer uma resposta. Não é verdade? Então todo aprendizado para a gente é válido. É isso aí. Mas aí depois do estudo, normalmente a gente é chamado para o trabalho, né? Sim, com certeza. É um caminho que a gente não consegue fugir. Daqui a pouco a gente está vendo cursos acontecendo e a gente quer participar também, né? E como é que foi para você essa transição do estudo para o trabalho? Eu me coloquei à disposição, né? Falei com o nosso presidente na época, Juarez, que ainda é o nosso presidente hoje. E aí ele falou que eu ia trabalhar no DIS. Então fui apresentada a dona Neide, diretora na época. Comecei a trabalhar na própria terça-feira, que era o dia que eu tinha mais facilidade para vir a casa. E aí tive uma belíssima instrutora, a dona Maria Muniz, que não está mais conosco, né? Mas guardo ela com muito carinho. A própria dona Neide também, uma pessoa que me deu muita atenção, foi até quem me deu a oportunidade de fazer a primeira palestra aqui na casa, foi na reunião dela, às sextas-feiras, no horário de 17 horas. E, então, assim, são pessoas que marcaram muito, né, a minha existência aqui, né, as inúmeras pessoas, né, se eu for falar aqui tantas, acho que vai ser pouco tempo de gravação. Quais foram os outros trabalhos aí? Já trabalhei no passe, né, em 2 períodos, na própria reunião de sexta-feira, 17, antes da pandemia. Depois trabalhei no passe agora, né, mas hoje eu ocupo uma outra função, um outro trabalho nas terças à noite, então não me permite que eu consiga me dividir. Trabalhava e trabalho anteriormente às sextas-feiras, na reunião na sala de enfermidades físicas, né, seria a sala de cura. Antes da pandemia era sexta, 20 horas, e agora eu trabalho às sextas-feiras no horário de 17 horas. Trabalho em Caxias, faço a distribuição, colaboro no trabalho, né, junto com a equipe, né, onde eu vou com a equipe da Kombi, quando eu venho com o meu carro, eu vou com a equipe da Kombi, e um trabalho maravilhoso, onde eu comecei a trabalhar lá com a dona Nelina, né, foi uma experiência de Natal que eu tive, e depois eu me coloquei à disposição dela de ajudá-la, né, na época eu tinha uma Fiorino e eu ajudava no trabalho de Caxias. E foi havendo a mudança, ela acabou se ausentando, né, pela debilidade do corpo físico dela. A Maísa e o Juarez assumiram o trabalho, e hoje o trabalho acontece de uma forma diferente, mas bem eficiente. Dentre todos esses trabalhos, tem algum que deixou alguma marca, alguma memória especial? Então, o DIS para mim é o que mais mexe comigo, né? É onde eu estou mais tempo envolvido com a equipe, né? Que eu agradeço muito ao trabalho de todos, não os que estão agora comigo, mas os que passaram, né? Agradeço muito, que eu sei que cada um faz o seu melhor, né? Apresenta o que tem de melhor no trabalho. Há falhas, mas eu também falho, todos nós, né, falhamos, mas eu sei que cada um faz o seu melhor. E eu tenho um carinho muito especial, porque eu cheguei e trabalhei um bom período com a dona Neide, né? E aí eu fui tentando, dentro do meu entendimento, melhorar o funcionamento, né? Tentar trazer coisas novas. Então, eu me envolvi muito com esse trabalho, né? Então, quando ela se ausentou, né, que ela entregou a pasta, né, à diretoria, que aí eu fui convidado, né, pelo presidente, pelo Juarez, né, como eu já estava bem envolvido no trabalho, se eu gostaria de
ser diretor, né? Porque eu estou diretor, né? Uhum. É um momento. E aí não tinha como não aceitar, né? Porque você está totalmente envolvido no trabalho. Mas eu acho que todos os trabalhos marcam. A sala de cura, assim, hoje a gente faz um trabalho, eu participo também num trabalho de pós-desobsessão às terças-feiras à noite. A gente observa o quanto as pessoas chegam em situações difíceis. E com o passar do tratamento, você vê a transformação dessa pessoa, né? Elas chegam cabisbaixas, um andar cansado, e passam a sair de uma maneira com um sorriso, né? Mais leves. A gente sente a transformação ao ver a pessoa entrar na sala. Você já vê a diferença acontecendo. Então isso é muito marcante. A gente vê o quanto é importante esse tratamento, mas é importante que a gente acredite. Sim. Não adianta eu vir de corpo presente e não vir em espírito, em alma. Eu tenho que realmente vir para cá com a vontade de melhorar. Pode ser que a melhora não aconteça do nosso jeito, mas com certeza, na reunião, o que o palestrante está falando ali, de repente está dizendo um medicamento que a gente precisa para o nosso tratamento. É essa a importância, né? Muitas das vezes a pessoa quer a cura de uma maneira, mas a cura acontece de outra. Então é sempre muito importante que a gente se coloque predisposto a receber o que tem de melhor para nós. A gente sabe que Deus nos dá o de melhor. Então, com certeza, a gente vai estar recebendo. A gente recebe muito aqui, né? Mas a gente também precisa estar aberto, né? À mudança. Receptivo, né? Porque a transformação não ocorre se a gente não estiver aberto para essas mudanças necessárias. Com né? certeza. De que forma o trabalho do CEA, ele contribuiu para a sua vida pessoal? De que forma esse trabalho contribuiu, te transformou, te trouxe experiências e trouxe transformações internas? Então, o trabalho da casa, ele ajuda pela tua modificação em passar a ser uma pessoa melhor. E o que eu trouxe com isso? Levar essa experiência aqui dentro para a minha vida profissional, para a minha vida familiar, para a sociedade. Aqui a gente aprende, aqui a gente pratica. Mas onde a gente tem que vivenciar isso mesmo é do muro da casa para fora, certo? É no ambiente de trabalho, no ambiente do lar, na sociedade. A gente passa essa convivência boa aqui. Por que eu não posso levar essa boa convivência lá para fora? E tornar pessoas do mundo inteiro, independente de religiões, porque não existe a religião perfeita, A, B ou C. Exatamente. É aquela onde você se encontra que te traz as respostas. O importante é que você seja uma pessoa boa. É verdade que você passe a ser uma pessoa caridosa, carinhosa, seja onde for. Então, esse trabalho aqui, essa convivência, fez com que eu passasse a administrar isso no meu ambiente de trabalho. Hoje eu trabalho com 20 colaboradores. Então, assim, eu passei a compreender as limitações de cada um. E aí eu busco, da mesma maneira que eu busco aqui dentro, que cada um tem de melhor, eu busco lá fora também. E isso torna a minha convivência melhor com as pessoas lá fora. É difícil, muitas das vezes, você não está no seu melhor dia. Você está passando, às vezes, por uma situação, né, que te causa um certo desequilíbrio. Não deve, né? Deve sempre buscar o equilíbrio novamente. Mas somos seres humanos, ainda temos nossas dificuldades a resolver. Então, esse trabalho fez com que eu administrasse melhor o meu trabalho profissional, o meu ambiente de casa. Não adianta eu ser um bom parceiro de trabalho no Humildade e Amor se eu não sou um bom marido, se eu não sou um bom filho, se eu não sou um bom pai. Né? Então, eu passei a administrar isso melhor. E depois até ouvi, né, aquele comentário com o tempo: cara, essa casa espírita é muito boa, hein? Poxa, você mudou bastante, né? Um pouquinho, né? Mas já ajudou bastante, me ajuda bastante. Legal, realmente. Está tudo interligado, né, Zé? Com certeza. Tem alguma história, algo que aconteceu nesses anos aqui de casa espírita que você gostaria de dividir com a gente? Coisas boas sempre acontecem na Humildade. Inúmeras, eu acho que eu perderia aqui um bom tempo falando de inúmeras experiências boas, né? As pessoas que me acolheram no momento que eu estive enfermo, foram à minha casa, me levaram um alento, uma prece, um abraço, no momento realmente que eu mais precisava.
E nós temos essa equipe que faz esse trabalho aqui. Mas eu quero falar uma coisa que acho que talvez ninguém fale. Muitas das vezes as pessoas tomam uma decisão e acabam indo embora. Há situações que, em alguns momentos, realmente a coisa não aconteceu da maneira que eu queria que acontecesse. Uma palavra áspera, algo que mexeu com o meu emocional. E aí a gente vem com aquele pensamento triste. Vou embora. Vou sair da casa. Eu sei que muitos tomaram essa decisão, infelizmente, mas devemos respeitar a decisão de todos. A estrutura que a casa te dá faz com que você mude esse teu pensamento. José, pode ser que você se sinta hoje um pouco melhor do que você era na sua essência, mas você tem que lembrar que você tem um passado aí muito complicado. Hoje, talvez você não haja dessa maneira, agressiva com as pessoas, mas em outro momento, sim. Então, tente, o que eu falo, tente compreender essa pessoa, mas não tome decisões de sair da humildade e amor, de ir embora, porque aqui é a tua sustentação, é aqui que faz o teu sentido da tua vida, te dá forças nos momentos difíceis. E aí, isso fez com que passasse a olhar com outros olhos, entendeu? Então, assim, momentos bons tem inúmeros momentos, festa da amizade, noite feliz, isso são momentos inesquecíveis. Você vê um sorriso de uma criança quando recebe um brinquedo, um pacotão daquele, que se agarra com aquilo e não deixa ninguém, nem ajuda quer, mas quer. Isso é a real felicidade, é fazer alguém feliz. Mas o que eu quero dizer é algo que me marcou, mas que eu cresci com isso e vi que não é a hora de sair, não é o momento de sair. Pode ser que um dia eu saia, até por força do meu destino, venha sair da casa por um motivo de mudança, não sei, a gente não sabe, o futuro a Deus pertence, como as pessoas costumam dizer, entendeu? Mas isso marcou, mexeu comigo, me deixou triste, aí vem aquela vozinha, a gente sabe que é o nosso grande mentor que nos acompanha, essa é a decisão certa. Exatamente. Sair do barco, você faz parte de uma família. É mais fácil sair ou você se modificar um pouco e tentar compreender esse irmão, o momento dele. Isso me deu uma visão diferente. E hoje, se estou aqui, pretendo ficar aqui por muito tempo, quanto eu for útil. Bom, já caminhando para o fim, a gente já está finalizando com as perguntas, mas vou trazer aquela pergunta que tem que ter em toda entrevista. O que o CEA representa para você em uma palavra e por quê? Felicidade. Porque estar aqui é o que me sustenta, é o que me dá força, é o que no momento mais difícil, que eu vivenciei até hoje, me deu base para eu continuar firme, nesse propósito de fazer a diferença no mundo. Todos nós temos uma importância muito grande para Deus. Temos que entender qual é o nosso verdadeiro papel nessa existência. Entender que temos muitas dificuldades, entendermos que nós temos a essência do Pai e temos que botar essa essência para fora e fazer esse mundo melhor. Começando por nós mesmos, como você falou ainda há pouco. Então, para mim, eu resumo o CEA como felicidade. Estar aqui nesta casa não tem preço. Não sei. É algo tão grandioso para mim que é inexplicável. Mas só tenho que agradecer a misericórdia divina que me deu a grande oportunidade de, na minha existência, estar nessa casa e os momentos mais difíceis estar aqui sustentada por ela. Se o CEA pudesse se materializar na sua frente, ser uma pessoa, estivesse olhando para você, e você tivesse a oportunidade de falar algo para ele, o que você falaria? Jesus, obrigado. Obrigado por tudo que você me concede, tudo que você intercede junto ao Pai por mim e por essa casa. Porque essa casa é Jesus. Com todo amor a Francisco, que é o nosso patrono, mas é Jesus.
essa pessoa que o CEA representa. Se hoje olhar para o CEA e ver uma pessoa, se chama Jesus Cristo. É o amor dele, né? Que Com certeza. presente em cada ação e em cada pessoa. Nós nos tornamos instrumentos dele, né? Ainda somos imperfeitos, de vez em quando fazemos algumas coisas que não devíamos, mas quando a gente está ali aberto, a gente se torna um instrumento dele, né? A oração de Francisco fala para nós, né? Nós, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Instrumento dessa orquestra CEA, onde a gente deve tocar esse instrumento, sermos o instrumento mais afinado para ir para essa orquestra, que é o mundo, e tocar essa canção, que é o amor. Que lindo, Zé. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por abrir seu coração e revisitar conosco capítulos tão significativos da sua jornada aqui no CEA. Escutar você é reencontrar a simplicidade, a fé e o amor ao trabalho do bem. Agradeço profundamente a sua entrega, seu tempo, toda a luz que você compartilhou com a gente hoje e que você continue sendo essa presença discreta, firme, mas inspiradora para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade e deixo uma mensagem para todos. Antes de tomar qualquer decisão em relação à nossa casa, tenha certeza que todos que aqui estão, desde o presidente ao mais simples trabalhador, que não é simples, é grandioso, porque faz essa engrenagem funcionar da melhor maneira, saiba que todos querem fazer o melhor. Pode ser que o melhor que ele pense não seja o que eu penso, mas que a gente saiba conviver com isso, que a gente entenda essa fraternidade. A gente tem que entender uns aos outros. Todos nós temos conhecimento desta doutrina e todos nós sabemos que qualquer atitude errada teremos que reajustar futuramente. Sim. Então, é isso que nós temos que ter em mente, compreender que todos nós tomamos a melhor atitude para que essa casa funcione da melhor maneira. E é isso que a gente tem que compreender. Muito obrigado, do coração, tá, pelo convite. Eu sempre estarei à disposição. Quem quiser me ver, conversar, estarei lá no Diz para bater um papo. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua presença. Continue assistindo aos outros episódios da nossa série CEA Tenho Tanto para Lhe Falar, porque cada história carrega uma riqueza única. Não se esqueça de seguir o CEA nas redes sociais para acompanhar tudo que temos preparado com muito carinho. Até o próximo encontro.